Dando continuidade à programação desta manhã, que já está beirando a tarde, temos a honra de convidar ao palco... Só um instante. Temos a honra de convidar ao palco o engenheiro ambiental Carlos Barbosa Pessoa para ministrar a palestra intitulada Monitoramento da qualidade do ar através da medição contínua da concentração de materiais particulados atmosféricos no sul do Amazonas. Carlos Barbosa é egresso do curso de Engenharia Ambiental do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, aqui do IEA. Durante sua formação, participou ativamente de diversos projetos de iniciação científica, com ênfase em estudos sobre qualidade da água, variabilidade sazonal e ecossistemas aquáticos, no sudoeste da Amazônia. Atuou também em projetos de pesquisa com colaboração internacional, voltado à compreensão dos ciclos biogeoquímicos em planícies de inundação amazônicas e sua relação com a qualidade da água subterrânea e o ciclo do carbono. Com uma sólida trajetória acadêmica voltada ao monitoramento ambiental, Carlos Barbosa compartilha agora conosco suas experiências e resultados na área da qualidade do ar. Com a palavra, o engenheiro ambiental Carlos Barbosa Pessoa. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Tentar começar fazendo uma brincadeira aqui, nem eu sabia de tudo isso aí, Cássio, que tu falou aí. Já, o negócio foi tão rápido aí que não deu nem para notar que foi feito tudo isso aí. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, a comissão organizadora do evento, por ter feito essa solicitação, o convite, e prontamente ali foi dado o aceite para que a gente viesse expor aqui o trabalho que está sendo desenvolvido aqui na mesma-região sul do Amazonas. Pessoal, aqui a palestra tem o intuito de fazer uma demonstração da aplicação ou execução de um projeto que foi aprovado pelo professor coordenador do projeto, professor Dr. Jorge Almeida de Menezes. O projeto esse que está intitulado aqui como Monitoramento da Qualidade do Ar, através de medição contínua das concentrações de materiais particulados atmosféricos no sul do estado. Tá bom? Agora a gente vai... Aqui, pessoal, a gente trouxe inicialmente o número do edital, o valor da proposta que foi aprovada para a implementação do projeto, de R$ 319.600, durante um período de 24 meses. As áreas que estão incluídas são a geociência, a meteorologia, a química da atmosfera e as ciências exatas da Terra. E aqui o nome do autor e coordenador do projeto que foi aprovado. Bom, pessoal, que nem foi ministrado aqui pela professora que deu início na abertura do evento, é um tema extremamente amplo, que consegue interagir desde da produção primária até com a industrialização, estão dentro desses nichos que estão sendo estudados ultimamente. Nas últimas décadas, a região amazônica tem passado por mudanças significativas, né? Algumas fortes indícios do uso do solo devido ao intenso processo de ocupação humana, né? Dentro deles estão, acabou de sair daqui a professora que tocou no assunto, desmatamento, queimada, emissão de material particulado e quem sofre com isso é a população. Esses são alguns pontos dentro do projeto que estão sendo estudados, que nem desmatamento. Precisa de fazer correlações com todos esses pontos dentro de atividades desenvolvidas pela população. Aqui dentro desse eu estou com poluição atmosférica. É um problema ambiental global, né, que tem sido objeto de estudo e preocupação em diversas áreas. Impactos negativos na atmosfera, aqui a gente tem presente a professora que é meteorologista e consegue fazer já desenvolveu alguns trabalhos e que esse projeto também fomenta trabalhos que vão fazer correlações com eventos climáticos extremos, mudança do ciclo hidrológico, mudanças do processo convectivo de chuvas, formações locais. Isso também são situações em que podem ocorrer dentro desse primeiro tópico aqui, mencionando os estudos que têm possibilidade de ser desenvolvidos dentro dessa área. O processo de industrialização e urbanização, que também são processos de avanços do processo de
de avanços tecnológicos da população, seja que nem o município, que agora, recentemente, houve uma reunião, entre aspas, considerada como uma audiência pública ali para fazer uma integração do Sistema Integração Nacional de Energia, que vai possibilitar que a cidade, ainda mais do que já vem acontecendo, ocorra um processo de industrialização, receba aí a chegada de algumas indústrias com a integração do sistema de energia, né, e, consequentemente, o aumento da urbanização. Danos à saúde pública, que a gente pode tocar dentro de 2 pontos, dentro da saúde pública, que são alguns grupos sensíveis que a gente tem, que são categorizados ou classificados por alguns estudos que são feitos, que nem grupos sensíveis de crianças e idosos ali na faixa etária acima dos 60, ou pessoas que possuam comorbidade, né, de saúde, que são intensamente afetadas pela situação de emissão ou concentração de particulados atmosféricos. E a OMS fornece um dado aqui de 7 milhões de mortos com correlação à qualidade do ar. Esse projeto também faz vai conseguir fazer um trabalho dentro dessa mesorregião. A poluição atmosférica representa uma preocupação significativa nas áreas urbanas, né, contemporâneas, dos principais elementos poluentes do ar e a presença do material particulado fino, né, que é o particulado 2,5, o particulado que essa estação consegue monitorar, capaz de penetrar os sistemas respiratórios. Aqui a gente tem uma imagem, não é qualidade de resolução, e sim uma imagem do período seco da nossa cidade. Essa imagem é da rotatória ali próximo da Agência da Marinha, na rotatória do Anel Viário, recentemente implantado no município. E aqui já tendo aos danos causados aos sistemas respiratórios, vias aéreas do ser humano. Aqui as vias aéreas superiores, né, os particulados categorizados como grossos ali, ficam retidos nessa parte de vias aéreas, narina, cavidade bucal, traqueia, onde ficam localizados, conforme alguns estudos, o material particulado grosso. E o material particulado fino são materiais que já consegue fazer uma penetração maior no sistema humano, aqui através das vias aéreas, se localizando nos alvéolos pulmonares, as partículas como partículas 2,5 micrômetros e as partículas inaláveis, que são as partículas menor que 1 micrômetros, né? E as partículas ali ultrafinas que chegam às correntes sanguíneas e causam danos à mortandade de células, prejuízos à morfologia, à fisiologia das células humanas, que acabam desencadeando diversos processos aí de doenças dentro do ser humano. Os particulados atmosféricos 1, 2,5 e 10, a gente consegue fazer uma correlação muito fácil, ou até mesmo de fácil entendimento com a atmosfera. No caso da emissão, existe a situação da dispersão da radiação pelos black carbons, a questão de refletância, por isso também, outras fontes de emissão, que nem combustíveis, poeiras, aerossóis biogênicos também, a queima de biomassa, que nem a gente tocou lá atrás, na questão do desmatamento, e também a influência nos processos de núcleo de condensação, de processos convectivos que acontecem, que a floresta, ao mesmo tempo em que se consegue fazer as suas emissões de particulado, contribui com processos meteorológicos que ocorrem pela floresta, ao mesmo tempo contribuindo para a sua automanutenção, né? Então, são alguns fatores que podem ser mencionados em que o projeto vai conseguir tocar aí com o desenvolvimento de alguns estudos. Aqui, os impactos das queimadas na Amazônia, né, com reteno particulado 10,5, particulado 10, as partículas de poluição causadas especificamente por queima da biomassa na Amazônia, né, interferem no sistema humano, queimadas como inflamação, estresse oxidativo, provocadas pelas partículas que causam danos genéticos das células do pulmão, que nem foi mencionados aqui. Outra parte aqui, os danos provocados no DNA, as células perdem a capacidade de sobreviver, as células perdem o controle, começam a se reproduzir desordenadamente, gerando alguns processos de neoplasias, que nada mais são do que os cânceres, né? Os mais correlacionados são os cânceres relacionados ao sistema respiratório, o pulmão. E algumas consequências, como agravamento de doenças respiratórias pré-existentes, asmas, bronquite e outras.
O objetivo geral do projeto é ampliar a rede de monitoramento de particulado atmosférico, né? Na região sul do Amazonas. Já temos esse projeto sendo... Essas estações já estão presentes em Lábrea, Apuí, Manicoré e aqui em Humaitá, faltando somente a implantação da estação do município de Canutama. Praticamente, boa parte da mesorregião já está sendo monitorada por as estações. A partir dessa rede, será possível determinar a variabilidade nas concentrações de material particulado, visando investigar as diferenças sazonais e influências meteorológicas nos perfis físico-químicos e os efeitos de concentração do material particulado, que vai se apresentar sobre a saúde humana nesses municípios, né? Essas correlações são estudos e investigações que ainda irão acontecer, já tem alguns estudos públicos, já tem um ou 3 artigos publicados, outros submetidos, e alguns trabalhos de dissertações também. Os objetivos específicos: avaliar o efeito do material particulado 2,5, avaliar o percentual de horas críticas do particulado 2,5 e avaliar os padrões de concentração desses materiais particulados totais nos municípios, avaliar os impactos causados pelas concentrações desse material e realizar uma estimativa bayesiana e empírica da prevalência de internações em crianças e idosos com doenças do aparelho respiratório, que foi o que eu mencionei, que são caracterizados os grupos sensíveis, crianças e idosos. Aqui tem a área de estudo, né, que nem o mapa demonstra as localizações aí de Lábrea, Apuí, Manicoré, Canutama e Humaitá. Aqui é o equipamento que faz essa leitura, que gera essas informações, que nem a informação, aqui a estação completa, aqui o EcoPX, que nada mais é do que um medidor automático que gera essas contagens por segundo, por minuto e também por hora. A partir daí você consegue fazer uma inferência de várias medidas, média diária, média semanal, média mensal, média anual, trimestral, enfim, depende do tipo do objetivo do estudo que vai ser feito. É um equipamento que faz uma sucção e que faz uma contagem das partículas por laser e faz um armazenamento de forma automática. Ali uma breve ilustração de como você pode usar as informações. Aqui a gente tem já informações geradas de como aquele aparelho consegue gerar as informações, armazenar e organizar ao mesmo tempo, praticamente já em condições de uso para várias ferramentas tecnológicas, que nem R, Python e outras linguagens aí que a gente consegue modelar e imprimir em si os resultados. Aqui, na primeira linha, aqui, na primeira coluna, na verdade, a gente consegue ver as datas, a estação, na segunda coluna, a estação que está sendo gerada as informações, na quarta coluna você consegue ver as medidas de material particulado, tamanho 1 micrômetro, na seguinte, 2,5 micrômetros, na seguinte, tamanho 10, ali o particulado total, aqui nessa coluna, é a concentração de particulado total, a medição de temperatura e umidade relativa do ar, todas essas são as medições que a estação consegue fazer. E aqui alguns gráficos gerados já com os dados das estações que já está em operação, do mês 8 até o mês 9, ou seja, 60 dias. A gente consegue observar aqui de forma muito rápida que foram praticamente 60 dias acima da concentração estabelecida como boa para uma respiração adequada para o ser humano, né? A legislação diz que seriam 15 microgramas por metro cúbico, né? E aqui a gente vê ali na casa dos 50, dos 100, dos 200, 250. Então, a gente consegue ver que em alguns momentos do ano, principalmente no período seco, essa concentração está extremamente em discordância com a estabelecida por legislação. São oriundos de vários processos, né, que, tanto por processos naturais como por ações antrópicas que acabam interferindo essa leitura dos processos de emissão de partículas. Aqui também a gente tem outra imagem que demonstra a variação de concentração dentro do ano de 2022, do ano de 2023 e do ano de 2024.
A legenda ao lado ali permite que a gente consiga fazer uma relação das concentrações que vão acima dos limites. Dentro de cada ano, aqui a gente consegue ver praticamente uma oscilação do período que são definidos período chuvoso e período seco do ano da leitura. Aqui, Amazoniano, que foi que bicho que deu aí? Aqui a gente tem algumas imagens de trimestre, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, junho, julho e agosto, março, abril e maio, setembro, outubro e novembro. Aí essas concentrações aqui que nem do PM1, PM2,5 e do PM10. O comportamento dessas partículas dentro desses trimestres, a gente consegue observar ali que alguns se comportam diferente, que nem em dezembro, janeiro e fevereiro. Ali, janeiro e fevereiro, a concentração foi mais elevada do PM1. Também se obteve praticamente a mesma concentração para o particulado 2,5. A gente consegue ver uma diferença maior aqui no particulado 10, onde não obedece ali a mesma dos outros dois particulados. E aqui uma demonstração da medição de temperatura também que essas estações fazem, essas medidas ocorridas por horas e também da umidade relativa do ar. Aqui um boletim ainda do ano de 2024, né, para o dia 9, segunda-feira do mês de setembro, terça-feira 10 e quarta-feira 11, né? Aqui tem uma legenda embaixo do que seria uma concentração boa de 15 micrograma, moderada de 16 a 25 micrograma, ruim de 26 a 37 microgramas por metro cúbico e de 38 a 50, muito ruim, e de 51 a 60, péssimo, né? A gente consegue observar que dentro da leitura e do boletim gerado, estão 2 dias a gente está dentro da condição péssima, né, para esses dias do mês de setembro de 2024, e ali na quarta-feira, dia 11, a gente está ali entre os dias, entre ruim, né? E aqui um boletim gerado para o dia de hoje, quarta-feira 5, a gente está dentro de uma classificação como boa, que está dentro de um período do ano aí, em transição, já praticamente dentro do período seco. E aqui a gente tem uma exposição do trabalho que já foi publicado, né, da evolução da calibração de algumas informações de dados de satélite com os dados feitos pela estação. Uma correlação de validação das informações, em que já foi publicado esse trabalho. Esse trabalho aqui também já está submetido, só falta ser publicado pela revista. Esse aqui também já está submetido, só falta ser publicado pela revista. E aqui temos 3 trabalhos de dissertação que estão sendo executados com correção para esse último aqui, o efeito da sazonalidade da concentração de particulares atmosféricos fino 2,5 e grupos populacionais sensíveis em Humaitá, Amazonas. Esse trabalho já foi concluído dentro do programa de pós-graduação e já se encerrou, e está em andamento somente o estudo de variabilidade sazonal de concentração dos materiais particulados totais e suspensão e o monitoramento de aerossóis e gases de efeito estufa para a previsibilidade de mitigação de eventos climáticos extremos. Esse segundo, que ainda está com ele sou eu, e esse primeiro aí, quem está executando é o engenheiro Andes. Aqui tem algumas imagens dos locais e da equipe que está fazendo a implantação do projeto, essa equipe bonita aí.
Aqui na imagem, praticamente todo mundo conhece todo mundo ali, só diferente, que tem um professor da UEA ali, aqui está o professor Jorge, coordenador e autor do projeto, o engenheiro Anderson, o técnico Martins e quem vos fala é o Carlos. Ali no Apuí, a gente implementando lá na Universidade Estadual, aqui a gente, essa primeira de baixo aqui, em Manicoré, e aquela outra ali em Lábrea, onde tem as 4 estações já rodando. Aqui uma imagem também do bolsista do projeto, que está executando o projeto em si, o Anderson e o professor Jorge. E era isso aí. Muito obrigado. Só foi uma apresentação do projeto, do que está acontecendo. Agradecemos ao engenheiro ambiental Carlos Barbosa pela excelente palestra e pelas contribuições relevantes para a compreensão da qualidade do ar na região sul do Amazonas. E, neste momento, abrimos espaço para perguntas, contribuições do público. Quem tiver interesse, levante a mão, por favor. Bom, bom dia, parabéns, Carlos, aí pela apresentação. Gostei do thank you no final aí, né? Bem interessante. Mas me chamou a atenção ali nos projetos em andamento aí. Nesse slide mesmo aí, por favor. Você falou aí que nesse segundo aí, monitoramento de aerossóis e gases de efeito estufa para previsibilidade e mitigação de eventos climáticos extremos no sul da Amazônia. Ok, o monitoramento de aerossóis, para mim, ficou muito claro na tua apresentação, vocês fazem ali com aquelas estações. Como que vocês estão fazendo esse monitoramento de gases de efeito estufa? Como que está sendo a medida? É medida de concentração, medida de fluxo? Qual o método que está sendo utilizado? Ainda também com a implementação da última estação, existe a possibilidade de fazer uma compra de um medidor portátil da concentração de gases de efeito estufa, especificamente para dióxido de carbono e metano, em que, com o valor da proposta aprovado, para a compra da última estação também vai ser comprado o medidor portátil da concentração de dióxido de carbono e metano. Não, ainda não está sendo feito. Até porque esse trabalho aqui, quem está executando sou eu, e eu ainda estou na fase de disciplinas do programa. E, após isso aí, essas medidas vão começar a ser geradas, até porque a primeira parcela vamos dizer assim, do projeto já foi aprovada, e a gente comprou algumas estações, e esse trabalho foi pensado exatamente na compra do medidor portátil da concentração de dióxido de carbono e metano. Carlos, parabéns pela apresentação. É mais a título de curiosidade, né, nesse último tema aí que está sendo em andamento. Como é que vai ser feito esse levantamento a respeito dos grupos sensíveis? Terá parceria com a Secretaria de Saúde para ver o levantamento do registro do tempo sazonal de maior demanda por recursos públicos, referente a, sei lá, período seco, por exemplo, em que os possíveis grupos sensíveis tenham mais vulnerabilidade? E acho que de recursos em si, você apresentou, o projeto ele tem financiamento, né? Então ele tem custos. Agora, a metodologia para atender, de fato, esse grupos populacionais, como é que vai ser feito, né, na execução do projeto? Obrigado. Bom, professor, essa parte de categorização dos grupos sensíveis é uma categorização que já existe, né? Que praticamente mais da linha daquela palestra que a professora que deu abertura ao evento, é mais ou menos um segmento ali de referência daquele tipo de estudo, mas que, especificamente para a região, esse tipo de levantamento de informações é feito junto ao hospital. A Secretaria de Saúde, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Existem algumas deficiências consideráveis como grave, porque
a questão de geração de informação, quando você vai... Seria a gente solicitar na epidemiologia, né, que eles têm algumas informações. Mais especificamente, a gente entra em contato com o diretor do hospital, onde lá ele tem um prontuário de cada paciente no decorrer de um período, eles fazem os armazenamentos dessas informações, e lá a gente, com posse dessas informações, você consegue fazer uma triagem ali dentro da faixa etária de idades e qual foram o tipo de internação ou qual foi o motivo da procura do sistema de saúde ali para aquela pessoa. Então, você faz uma triagem e se obtém as informações que você, no caso, necessita, se existe ou não essa correlação com grupos sensíveis com a concentração de material particulado na atmosfera, especificamente aqui na região. Você vai lá e solicita, mediante ofício, e a pessoa... São informações públicas, você não busca nome de ninguém, você simplesmente busca dados para que você consiga gerar essas informações de extrema importância para o município e para a região. Boa tarde. Carlos, inicialmente eu queria falar que é uma grande satisfação te ver nesse momento aí, né? É muito legal para nós, professores, vermos que as contribuições que os discentes, ou ex-discentes, né, vêm contribuindo conosco. Bom, eu acho muito interessante essa temática porque eu fui afetado por ela, né? Eu me lembro de um episódio que afetou, ano passado, a nossa vida em Lábrea, onde tivemos eventos extremos dessas concentrações, onde eu nem conseguia sair da minha casa. Eu fiquei extremamente doente, né, estando de licença, e atrapalhou a festa do sol, ponto. Então, atrapalhou uma atividade econômica, cultural de toda uma sociedade, né? Mas eu tenho duas perguntas para te fazer, que eu achei bem interessante, a importância da medição in loco, mas assim, primeiro, essa estação, o quanto ela representa de raio, eu digo assim, se vocês têm uma noção, tipo assim, tá aqui a estação, o quanto de raio ela representa, tipo, dessa qualidade do ar, 5 quilômetros, 10 quilômetros, eu fiquei assim meio curioso sobre isso. Porque a gente sabe que, de repente, pode ser... Mas, assim, é uma curiosidade. E uma outra curiosidade que eu acho que você pode dividir com os nossos colegas, já que você está desenvolvendo um trabalho que tem relevância em vários âmbitos, quais são as maiores dificuldades? E assim, para poder contribuir com esses estudantes que estão chegando, que vão começar a fazer projetos, quais são as principais dificuldades tecnológicas que vocês têm nesses projetos? É isso. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, professor Adalci. Obrigado aos professores que estão aqui, professora Juliane, professor Carlos, professor Marcelo, professora Aline, professora Viviane, professor Amazonino. A gente é fruto de dedicação de vocês, é fruto de esforços de vocês, professora Juliane e professor Carlos, especificamente, não são da região. Praticamente, se a gente for olhar ali o mapa do Brasil, atravessaram o país para estar aqui e contribuem com a vida de inúmeras pessoas aqui, de forma direta e indireta. Querendo ou não, a fala de vocês fica na cabeça da gente, a sua lá na informática, contribui muito com a gente, até porque são situações em que a gente acaba sofrendo, porque muitas das vezes a gente diz assim, não, eu vou lá na universidade e vou me formar engenheiro e eu sei de tudo. Aí vou usar uma expressão aqui bem chula, porra nenhuma, aprende tudo, não. Vai ter que sentar e aprender, formatar trabalho lá, o professor mostra lá para a gente que não dá nem de entender o que ele fez lá, mas ele já sabe, né? Foi um tempo da vida dele que ele dedicou ali, enfim. Cada um tem que se esmerar e tentar... Respondendo a sua pergunta, uma das maiores dificuldades que eu vejo e que eu sinto são a questão do domínio de algumas ferramentas, né? Porque, tipo assim, um trabalho desse aqui, ele, durante um ano, gera, eu não consigo nem contar, mas gera milhares de linhas,
muitas colunas para você olhar aquilo ali e determinar uma geração de imagem. Isso você não consegue fazer. Especificamente esse aqui. Isso aqui não consegue fazer, isso aqui não chega lá para a estação e está pronto. Esse aqui você não consegue chegar lá na estação e extrair um gráfico desse. Você tem que dominar minimamente R, minimamente Python. Aí, tipo assim, essas são as grandes dificuldades que a gente tem. Eu sinto isso, né? Quando você senta ali na frente do computador, que tem ali um banco de dados para você analisar, essas são os principais. Pelo menos eu, não é nem você gerar informação, ir atrás de uma referência, ler e tal, para que você consiga ter um embasamento para discorrer sobre, mas e sim a geração das imagens que possibilita você fazer uma análise. Isso é uma das principais problemáticas aqui. Aí, tipo assim, cabe aqui, com certeza, eu trazer uma alusão a uma pessoa que contribui aí, meio que pelos bastidores, de forma muito importante, que acaba dando ou mostrando, porque muitas das vezes a gente está aqui, eu falo para o Cássio que estudar R, estudar Python é importante. Mas essa minha fala não tem poder nele. Sabe quando é que ela vai fazer efeito? Quando ele sentar para analisar. Lá ela vai surtir efeito para ele. E uma pessoa que contribui muito com a gente aqui é o Luiz, que, querendo ou não, é um cara filho da casa, que a gente procura ele chega lá e diz, ó, caboclo, é sentar e fazer. Ele mostra alguma coisa ali, dá 2 passos contigo no caminho, ele desaparece que nem o mestre dos magos. É contigo, pai, aí, a partir de agora. Então, esse é um principal problema, né? Essa questão do domínio de algumas ferramentas tecnológicas. E quanto a essa questão da concentração, a estação, que nem tem esse trabalho aqui, esse trabalho aqui é um trabalho que faz uma validação de análise de satélite, né? Ela contribui com as medidas, diz se é realmente válida as leituras que a estação estão feitas, correlacionado com as de satélite, que muitas das vezes, se você não souber interpretar ou até mesmo desenvolver um script ali, você consiga encontrar alguma coisa que você vai dizer que não tem relevância, importância ou significado. Então, essa questão de ter o satélite contribui muito pelo que está sendo feito na superfície aqui. E ela não consegue determinar, pelo menos até onde eu já procurei informação, ela não te determina uma concentração, tipo assim, a gente está medindo lá na UEA, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Até porque a gente tem 2 especialistas aqui, é muito dinâmico. Às vezes, um processo simples aqui do lado, de uma queimada, pode estar correlacionando com ela ali, aumentando o pico de concentração, que lá não está acontecendo e a concentração está dentro da faixa ótima. Entendeu? Então, tem muito isso, essa questão de alguns processos muito simples, dependendo também de como o professor Carlos até chegou a comentar comigo. Em cima do telhado tem um material ali que reflete uma quantidade de radiação muito grande, a temperatura de vocês pode estar sendo influenciada. Com muita propriedade ele falou isso e alertou a gente para um problema, porque muitas das vezes a temperatura pode estar sendo afetada, está sendo lida e afetada por esse processo de refletância ali do material que ela ou no solo. Como é que se comporta, né, a nível de superfície. A 30 metros, qual é a concentração? Tem isso também. Se a gente tivesse como ter um fomento ou algum recurso para que a gente fizesse uma estratificação de perfil aqui, né? Aqui a gente tem a 2 metros, a 5 metros, a 10 metros, a 15 metros, para a gente saber exatamente. Da estação. Uhum.
Sim. Uhum. É isso mesmo. É. Sim. Foi. Uhum. Por estar em posições diferentes dentro Sim, 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 sim. Mínimas. É o que eu estava falando, exatamente, que eu estava falando pela questão do perfil. Exatamente. Exato. Isso, uma movimentação de... Isso. Positivo. Valeu, professor. Um insight aí. Uhum. Uhum. Submeter o processo, né? Sim. Uhum. Não, em relação à questão de tempo de execução, professor, esse último aqui que faz correlação com os grupos sensíveis já foi encerrada, a aluna já saiu do programa já. Sim, pode ser dado continuidade, com certeza, até porque é um monitoramento contínuo. Sim. Ok, Cássio. Então, agradecemos a todos pela participação e ao engenheiro Carlos Barbosa. Muito obrigado pela excelente palestra. Com isso, encerramos as atividades.